no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler então a mensagem já conhecida pela igreja. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor, que vive, que reina para todo sempre. Lucas, capítulo 24, versículos 5 e versículos 6 e 7. Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 5, 6 e 7. Quem achou, diga amém. Vamos ler. E estando elas com medo, abaixando as suas faces para o chão, eles lhe disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores e ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Sente, adorando e exaltando o nome do Senhor, porque essa noite, irmãos, é noite de alegria, de nós darmos o nosso melhor para Deus, não somente hoje, mas todos os dias. Mas por que eu falo hoje? Porque hoje é um dia muito importante para nós, porque passamos o mês inteiro em uma guerra, em uma batalha espiritual, enfrentando vários desafios, várias dificuldades, lutando contra as potestades do inimigo, para nós estarmos aqui hoje participando do corpo e do sangue de Cristo. Isso é um memorial a nós temos que fazer conforme a palavra do Senhor pede, que nós temos que relembrar a morte do Senhor até que Ele venha buscar a igreja. E nós estamos hoje aqui para participar. Isso é um grande privilégio, irmãos. Nós passamos o mês todinho e chegar aqui nós poder participar, nos alegrar com os outros, porque isso é ter comunhão com Deus. Onde muitos deixam de participar, de ceiar por algumas coisas pequenas e não chega diante do nosso pastor e conversa, porque existem pequenas coisas que nós queremos abaixar nossa cabeça e não participar. Mas se nós confessarmos ao Senhor, nós temos que participar do corpo e do sangue do Senhor. E hoje é festa com a igreja. Por que é festa? Porque a palavra qual lemos nessa noite fala que quando Cristo morreu, ao terceiro dia, 3 mulheres foram ao sepulcro do Senhor com perfume, especiaria, para lhe perfumar o corpo de Jesus. Mas quando ela chega no sepulcro, algo diferente aconteceu lá. A pedra que estava na porta do sepulcro agora revolvida, a pedra está de lado e o sepulcro está aberto, e elas entram dentro do sepulcro e vê só as vestes a qual Jesus estava, mas o corpo de Cristo não estava, e elas entram em desespero, ficam tristes, chorando. Mas quando elas olham para o lado, elas se deparam com 2 homens de vestes resplandecentes, dizendo o seguinte: por que vocês estão chorando? Porque estão procurando aquele que estava morto, mas agora que está vivo. Louvado seja Deus. E elas não quiseram olhar para ele, mas falaram: o nosso corpo do Senhor Jesus, do nosso mestre, não está aqui. E eles disseram: ele não está aqui porque ele vive. Agora ele está vivo. Louvado seja Deus.
Cristo, e ele sai de lá alegre dizendo: verdadeiramente Jesus ressuscitou. E quando ele sai dali, irmão, dois discípulos se dirigem para Emaús, uma aldeia ali perto, e eles vão caminhando e conversando um com o outro, dizendo: a nossa esperança, a esperança de Israel morreu. Nós acreditava que ele ia resgatar o nosso povo, que ele ia resgatar Israel, mas hoje é o terceiro dia e nós não estamos vendo o nosso mestre. Mas de repente, irmão, Jesus se aproxima deles e eles não sabem que é o mestre, e Jesus pergunta: o que é que vocês estão conversando? E eles viram para Jesus sem saber que era Jesus, e diz: olha, tu és algum estrangeiro, não sabe o que está acontecendo aqui na cidade. Eu vou te dizer, a nossa esperança morreu. Um grande profeta chamado Jesus, Filho de Deus, veio para mudar a nossa história, mas ele morreu. Hoje é o terceiro dia e nós não vimos se ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Jesus vira para ele e diz: olha, eu vou dizer para vocês, tudo isso que aconteceu tinha que se cumprir, pois é cumprimento da palavra, e a palavra diz que era necessário que o Filho do Homem padecesse, pagasse um preço, para que a vida do povo de Israel viesse ser mudada. Louvado seja Deus. E aí ele começa a conversar e entra pela noite, e Jesus vai que vai passar naquela cidade, e eles viram para Jesus e dizem: mestre, já se faz tarde, fica conosco aqui. E Jesus entra na casa com ele, conversa, e na hora de partir o pão, quando Jesus parte o pão e abençoa, a cegueira cai dos seus olhos, e eles conhecem que era Jesus que tinha ressuscitado. E quando eles conhecem que Jesus tinha ressuscitado, Jesus desaparece da frente dele, e eles entram em desespero e voltam correndo para anunciar para os discípulos que estavam lá em Jerusalém: cheguei, nós vimos o mestre, Jesus está vivo. E quando eles estão falando isso, Jesus aparece diante dele, diz: estou aqui, espírito não tem corpo e nem osso, mas eu estou aqui na frente de vocês, toque em mim. E Jesus até comeu ali na presença deles, provando que Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, hoje é noite de alegria, porque o nosso mestre não está morto, ele está vivo e está no meio da igreja. E a Santa Ceia, irmão, é isso: relembrar a morte do Senhor até que ele venha buscar a igreja. E quando nós olhamos para o pão, para o cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus, nós podemos voltar no passado. Nós podemos lembrar daquela mulher do fluxo de sangue correndo atrás de Jesus, enfrentando a multidão, dizendo consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E alguém no meio da multidão manda ela parar, mas ela não mede esforço, toca nas vestes dele, imediatamente é curada. Jesus para e diz: quem me tocou? E os discípulos viram para ele dizendo: mestre, tu pergunta quem te tocou? Ele diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quando olhamos para a Santa Ceia, para o pão e para o vinho, nós podemos também ver Jesus naquela festa de casamento, quando o vinho acaba e alguém chega diante dele e mestre, o vinho acabou e agora o que vamos fazer? Jesus diz: pega a água, coloca no escândalo, agora pega e leva para eles se servir. E quando leva, que eles provam, eles chamam o dono da casa e diz: como negócio é esse que você colocou para nós o melhor vinho desde o começo até o fim, e este é melhor ainda? Louvado seja Deus. Quando olhamos para o pão, para a ceia do Senhor, nós podemos lembrar Jesus atravessando o outro lado do mar da Galileia, chegando no território dos Gadarenos, aonde tinha um homem que vivia possesso. O povo tinha medo dele. Jesus chegando lá e o espírito imundo se prostrando diante dele, e o Senhor expulsando e libertando a vida daquele homem. Quando olhamos para a ceia do Senhor, nós podemos lembrar aqueles 10 leprosos
Aquela mulher, Sírio Fenícia, chegando diante do mestre, dizendo: mestre, a minha filha está miseravelmente endemoniada, tem misericórdia. E ele vai caminhando, dizendo: filho do homem, foi mandado às ovelhas da casa de Israel. E ela se humilhando, a tal ponto que ela chegou e falou para o mestre: mestre, mas os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu dono. E o Senhor disse: eu nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel. Pode voltar que a tua filha recebeu o milagre. Mas quando olhamos também, irmão, para a Santa Ceia do Senhor, nós nos deparamos também com uma cena difícil. Jesus com uma cruz nas costas, com uma coroa de espinho cravada nas suas fontes, o sangue descendo. Eu vi uma reportagem de um médico que ele foi estudar que tipo de espinho era aquele que era capaz de causar tanta dor na cabeça de Jesus. E ele foi lá, buscou a semente, plantou, regou, e quando o espinho cresceu, ele chegou a uma conclusão: que aquela coroa que estava na cabeça de Jesus, o seu espinho que estava ali, era capaz de atingir o nervo da cabeça e algumas micro sangramentos na sua cabeça, a tal ponto que levava um sangramento intenso. Quando olhamos para a ceia do Senhor, irmão, nós podemos ver o Senhor sendo esbofetado pela nossa causa, vendo o sacrifício dele por nós. Quando nós olhamos, irmãos, para o Senhor, nós podemos ver o Senhor apanhando. A memorial, relembrar o sacrifício do Senhor, até que ele venha buscar a igreja. Alguns historiadores dizem que ele pegou 39 golpes, que equivale a 117 chibadas. E naquele chicote tinha ponta de ossos. E o médico que estava fazendo essa análise, ele disse que o seguinte: quando o homem chegava a este nível, o seu corpo já não estava mais aguentando, já estava sofrendo desmaios, tremores, hemorragia, o seu fígado e pulmões já estavam atingidos de tanto sangue. Assim se encontrava Jesus. Quando olhamos para a ceia do Senhor, nós podemos lembrar o Senhor rumo ao Gólgota, caindo com a cruz nas costas do chão, e alguém ia lá, largava uma chicotada dele: levanta. E ele levantava onde não tinha mais força, mas levantava. Mas quando olhamos também, irmão, nós podemos ver o Senhor na cruz do Calvário, de braços estendidos, crucificado, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Quando olhamos para a ceia do Senhor, também nós podemos ver, quando eles dizem assim: Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi nessa hora que o pai virou as costas para o filho, para que o filho pudesse morrer. Porque quando Deus estava olhando para ele, a morte não tinha autoridade sobre Jesus. E quando ele expira, irmão, na cruz do Calvário, algo grande acontece. O véu acostado no templo se rasga em dois, de alto a baixo, dando acesso ao lugar santíssimo, que significa Deus, a partir daquele exato momento, dando livre-arbítrio para o homem adorar a Deus aonde você estiver, na tua casa, caminhando, dirigindo, de bicicleta, dentro da igreja, em pensamento, deitado na cama. É tão tanto, amado, o que Ezequias fez? Deitado, chorando, virado para a parede, ele só clamou a Deus. O profeta que estava lá fora volta, porque Deus tinha ouvido a oração dele. Deus tem dado o livre-arbítrio. E quando nós olhamos para a ceia do Senhor, nós vemos Deus dando o livre-arbítrio para o homem, para a mulher, adorar a Deus em momento difícil, em momento alegre, aonde você estiver. Sabe por que ele deu o livre-arbítrio para o homem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama, independente dos teus erros, independente da tua dificuldade que você enfrenta. Se nós for olhar pelo lado da lógica, irmãos, só Deus para amar o ser humano mesmo do jeito desse. Amou água, porque quem é errado é nós, quem é arrogante é nós. Pisamos nos outros, isso é nós mesmos.
Mas o Senhor não veio para apontar defeito, Ele veio para perdoar. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Quando olhamos para a cena do Senhor, nós vemos o Senhor ressuscitando ao terceiro dia e descendo lá no inferno e dizendo: Satanás, coloca a tua cabeça aqui, pisando na cabeça dele, tomando a chave da morte do inferno e dizendo: ó, eu vou voltar aqui de novo para pisar na tua cabeça, mas é com a igreja, vou esperar a igreja, e todos nós iremos pisar na tua cabeça. Quando olhamos para a ceia do Senhor, irmãos, nós também temos que lembrar que nós temos que se autoavaliar. Uma autoavaliação, se podemos participar ou não, porque isso aqui custou preço de sangue inocente. Isso aqui custou o meu e o teu resgate. Quando olhamos para a cena, nós vemos aqui perdão, vemos cura, vemos libertação, vemos oportunidade. E o Senhor está dizendo nessa noite: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Jesus está vivo no meio da igreja, dizendo: clamas a mim e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabem. E quando ele ressuscitou, ele fez grandes milagres. Ele está na praia, os discípulos estão pescando a noite toda. Quando chegam, não pegaram peixe. Jesus já tinha ressuscitado. E quando ele chega, Jesus, não pegaram nada. Volta, moço, para trás, joga a tua rede lá. Jogaram mais de 150 peixes. Isso depois da ressurreição. É o Senhor mostrando para a igreja que Ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, é o Senhor mostrando para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus multiplica os pães, é o Senhor mostrando para a igreja que Ele é o pão vivo descido do céu. Quando o Senhor cura o cego, é o Senhor mostrando para a igreja que Ele é a luz do mundo. Então não deixe de participar. Valorize o sacrifício de Cristo. Valorize o sacrifício na cruz do Calvário, porque este sacrifício foi por mim e foi por você. Foi para perdoar os nossos erros, porque para nós tem jeito sim. É por isso que o Senhor morreu na cruz, no nosso lugar, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Então nessa noite, é noite de alegria,